Ela é conhecida como Rodovia da Morte. Mais de 4.600 quilômetros cortando o Brasil, a BR-116 não é apenas uma estrada. É um corredor de histórias esquecidas, acidentes inexplicáveis e aterrorizantes encontros com o desconhecido. Você tem coragem de saber o que ela esconde? A BR-116 liga o Nordeste ao Sul do país, atravessando 10 estados e centenas de cidades. Mas por trás dos números oficiais existe algo muito mais sombrio. Moradores da beira da estrada sussurram sobre aparições. Caminhoneiros experientes evitam certos trechos durante a madrugada. Policiais rodoviários relatam ocorrências que jamais conseguem explicar nos boletins. Hoje vou compartilhar 3 relatos que servem como sinais perturbadores de que a BR-116 não é apenas perigosa, mas talvez amaldiçoada. São histórias de pessoas comuns que tiveram a infelicidade de cruzar o caminho com algo que desafia a lógica e perturba a alma. Depois de hoje, você nunca mais vai olhar para essa estrada do mesmo jeito. Relato 1. O caroneiro silencioso de Teófilo Otoni. Eu sou caminhoneiro há 20 anos. Meu nome é João e já rodei todo o Brasil, principalmente pela BR-116. Conheço cada curva, cada subida, cada posto de gasolina dessa estrada maldita. Mas o que aconteceu naquela madrugada próximo a Teófilo Otoni ainda me assombra. Era uma terça-feira de março. Eu vinha de Salvador com destino a Belo Horizonte, carregado de frutas que precisavam chegar cedo no Ceasa. Eram 2 da manhã quando comecei a subir aquele trecho sinuoso da Serra Mineira. Uma chuva fina caía, daquelas que deixam o asfalto escorregadio e perigoso. O rádio tocava baixinho uma música sertaneja enquanto eu mantinha a velocidade controlada. A estrada estava completamente deserta, como sempre fica nesse horário. Apenas eu, meu caminhão e a escuridão da mata fechada dos 2 lados da pista. Foi quando eu vi a figura. Parado na beira da estrada, exatamente no acostamento, havia um homem vestindo uma capa de chuva escura. Ele não acenou, não se moveu. Simplesmente estava ali, parado, olhando para a pista. Mesmo com a chuva fraca, aquela postura me chamou a atenção. Eu sempre fui solidário com quem precisa de ajuda na estrada. Já peguei centenas de caroneiros ao longo dos anos. Então diminuí a velocidade e parei alguns metros à frente da figura. O homem caminhou até a porta do carona sem pressa. Quando ele subiu, pude ver que era alguém de meia idade, com cabelos grisalhos molhados grudados na testa. Ele tinha uma palidez estranha, quase doentia. Me cumprimentou apenas com um aceno de cabeça e se acomodou no banco. Acelerei novamente e tentei puxar conversa. "Para onde você vai?" perguntei. Silêncio absoluto. "Está chovendo bastante hoje, não é?" Tentei de novo. Nada. Pensei que talvez ele fosse tímido ou cansado. Acontece. Continuei dirigindo enquanto observava pelo canto do olho. O cara estava sentado muito ereto, olhando fixamente para frente, sem piscar. As roupas dele pareciam encharcadas, muito mais do que a chuva fraca justificaria. Depois de uns 15 minutos, comecei a sentir um frio estranho dentro da cabine. O aquecedor estava ligado, mas mesmo assim eu sentia como se alguém tivesse aberto um freezer ali dentro. O silêncio do cara estava me incomodando cada vez mais. Pelo retrovisor, eu dava umas espiadas nele de vez em quando. Suas mãos estavam apoiadas nos joelhos, completamente imóveis. Não se mexia nem para respirar direito. E tinha um cheiro estranho no ar, meio adocicado e pesado. Chegamos a um trecho mais fechado da mata, onde a estrada faz algumas curvas mais acentuadas. A chuva tinha parado, mas o céu continuava carregado. Foi aí que o cheiro ficou mais forte. Um cheiro de coisa podre, de decomposição, nauseante. Eu não aguentei mais o silêncio. "Olha aqui, amigo", virei para falar com ele. "Pelo menos me diz aonde você..." O banco estava vazio. Freiei o caminhão bruscamente na beira da estrada, o coração disparado. A capa de chuva estava ali, amassada no banco, ainda molhada. Mas o homem tinha simplesmente sumido. O caminhão estava trancado, em movimento. Não tinha como ele ter saído. Desci correndo e verifiquei as portas, todas trancadas. Olhei para a estrada atrás de mim. Nada.
Apenas o asfalto molhado e a mata escura dos dois lados. Voltei para a cabine tremendo. O cheiro de decomposição ainda estava ali, impregnado. Na capa de chuva, encontrei um medalhão antigo de Nossa Senhora Aparecida, todo oxidado e pesado. No posto de gasolina seguinte, perguntei para o frentista mais velho sobre aquele trecho da estrada. O homem ficou sério quando contei a história. "Ah, você encontrou Carlinhos", ele disse balançando a cabeça. "Faz uns 30 anos que ele morreu atropelado ali naquelas curvas. Sempre aparece pedindo carona nas noites de chuva. Nunca fala nada e desaparece no meio do caminho. Você teve sorte que ele desceu. Tem motorista que conta que ele fica no banco até de manhã, fedendo e assustando. Até hoje, aquele medalhão fica guardado no porta-luvas do meu caminhão. Cada vez que passo por aquele trecho da serra, sinto um arrepio gelado na espinha e o cheiro volta. Ele ainda está por lá, buscando uma carona que o leve para algum lugar que eu não ouso imaginar." Relato 2. O olhar no retrovisor da Serra do Cafezal. Meu nome é Ana e trabalho como motorista de aplicativo há 3 anos aqui em São Paulo. Nunca gostei de pegar viagens muito longas, principalmente à noite. Mas naquela quinta-feira, apareceu uma corrida que pagava muito bem para levar uma passageira até uma cidade do interior pela BR-116. A mulher entrou no carro às 11 da noite. Era bem educada. Disse que precisava chegar urgente em Taubaté por causa de um problema familiar. Ofereceu o dobro da tarifa se eu topasse fazer a viagem. Eu estava precisando do dinheiro, então aceitei. A subida pela Serra do Cafezal sempre me deu nervoso. É um trecho da BR-116 cheio de curvas perigosas, penhascos fundos e pouca iluminação. Mas a passageira conversava bastante, contando sobre a família, então o tempo passou rápido. Quando chegamos em Taubaté, já passava da meia-noite. Ela pagou certinho, agradeceu e desceu em frente a uma casa simples. Comecei o retorno para São Paulo sozinha. A descida da serra estava completamente deserta. Nenhum carro, nenhum caminhão. Apenas eu e os faróis do meu Civic cortando a escuridão da estrada. O silêncio era total, quebrado apenas pelo ronco do motor. Foi quando cheguei na parte mais íngreme da descida que percebi uma luz forte no meu retrovisor. No começo pensei que fosse outro carro me seguindo, mas quanto mais eu olhava, mais estranho ficava. Não era um farol comum. Era uma luz branca muito intensa, como se fosse um holofote, que pairava a uns 2 metros acima da pista. A luz mantinha sempre a mesma distância do meu carro. Quando eu acelerava, ela acelerava. Quando diminuía a velocidade, ela diminuía junto, mas não fazia barulho algum. Comecei a ficar nervosa. Pensei que fosse algum motoqueiro com uma luz diferente ou talvez uma viatura da polícia, mas não havia som de motor, sirene ou qualquer coisa normal. Parei no acostamento para ver o que era. A luz parou também, uns 50 metros atrás de mim. Desci do carro e olhei diretamente para ela. Era uma esfera luminosa perfeita, branca como um LED, mas sem brilho ofuscante. Ela flutuava ali, parada, como se estivesse me observando. Meu sangue gelou. Voltei correndo para o carro e acelerei o máximo que pude naquelas curvas perigosas. A luz me seguiu, mantendo sempre a mesma distância, sempre em silêncio. Pelo retrovisor eu via sua claridade constante, nem piscava, nem mudava de intensidade. Foram os 15 minutos mais longos da minha vida. Quando finalmente cheguei no final da serra e entrei na área urbana de São José dos Campos, a luz simplesmente sumiu. Olhei pelo retrovisor e não havia mais nada, como se nunca tivesse existido. Parei em um posto de gasolina ainda tremendo. O frentista, um senhor de uns 60 anos, percebeu meu nervosismo e perguntou se eu estava bem. Contei sobre a luz que me seguiu na serra. Ele ficou sério e balançou a cabeça. "Moça, você não é a primeira a ver isso", ele disse. "Tem uns 5 anos que motoristas relatam essa luz na Serra do Cafezal, sempre no mesmo trecho, sempre seguindo os carros de madrugada. Ninguém sabe o que é. A polícia já foi lá várias vezes, mas nunca encontra nada." Ele me contou que um caminhoneiro havia parado lá semana passada, branco de susto, falando da mesma coisa, e que uma família de turistas também relatou a experiência meses antes. Desde aquela noite, nunca mais peguei corridas para o interior. Cada vez que passo pela BR-166 durante o dia, olho para aquela serra e lembro da sensação de estar sendo observada, seguida por algo que não deveria existir. Os outros motoristas do aplicativo acham que é coisa da minha cabeça,
mas eu sei o que vi. E tenho certeza de que aquela luz ainda está lá, esperando o próximo motorista solitário na madrugada da serra. Relato 3. A mulher de branco do KM-47. Eu sou policial rodoviário há 12 anos e trabalho principalmente no trecho da BR-166 que corta a divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Já vi de tudo nessa estrada: acidentes horríveis, perseguições, contrabando, crimes passionais. Mas nada me preparou para o que aconteceu naquela madrugada do KM-47. Era um sábado de dezembro, véspera do Natal. Eu estava fazendo uma ronda de rotina quando recebi uma chamada pelo rádio. O motorista havia ligado para a central, relatando que tinha visto uma mulher caminhando sozinha na pista, próximo ao KM-47, em plena madrugada. O KM-47 é um trecho reto da estrada, sem casas por perto, cercado por mata fechada dos dois lados. Não faz sentido algum ter alguém caminhando ali àquela hora, principalmente uma mulher sozinha. Acelerei para o local e fiquei cerca de 20 minutos procurando. Nada. A estrada estava vazia, sem sinal de nenhuma pessoa. Pensei que o motorista tivesse visto algum animal ou talvez estivesse cansado demais. 2 semanas depois, recebi outra chamada idêntica. Motorista diferente, mesmo local, mesma história. Uma mulher de vestido branco caminhando sozinha no KM-47 durante a madrugada. Fui até lá novamente. Nada. Em fevereiro aconteceu de novo. E em março, sempre o mesmo padrão. Motoristas ligavam reportando uma mulher de branco andando no KM-47 entre 1 e 3 da manhã. Mas quando eu chegava, não encontrava ninguém. Na quinta ocorrência, resolvi ficar de tocaia. Estacionei a viatura em um ponto estratégico e esperei das 11 da noite até as 5 da manhã. Nada aconteceu. Foi na sexta vez que eu finalmente vi. Era uma terça-feira de abril, 2h15 da manhã. Eu vinha de uma ocorrência em Seropédica quando passou pelo quilômetro 47. A estrada estava deserta, apenas minha viatura cortando o silêncio da noite. Foi quando vi a figura no acostamento. Uma mulher de vestido branco longo, cabelos escuros soltos, caminhando lentamente na mesma direção do meu carro. Ela não olhou para os meus faróis, não acenou, simplesmente continuava andando, como se eu não existisse. Parei a viatura e liguei a sirene e os sinais luminosos. A mulher continuou caminhando, ignorando completamente os alarmes. Desci da viatura e gritei: Senhora, pare aí!" Ela não respondeu, continuou andando no mesmo ritmo lento, como se não me ouvisse. Comecei a caminhar na direção dela, ligando a lanterna. Conforme me aproximava, percebi que havia algo muito errado. O vestido branco não tinha sombra sob a luz dos meus faróis. E os pés dela não faziam ruído no asfalto. Quando estava a uns 10 metros de distância, a mulher parou de andar e virou para mim. O que eu vi me gelou o sangue. Não tinha rosto. Onde deveria estar o rosto, havia apenas uma superfície lisa, como se alguém tivesse apagado suas feições. O vestido branco estava sujo de terra e rasgado em vários pontos. Ela ficou me encarando por uns 5 segundos intermináveis. Depois virou e continuou andando, cada vez mais rápido. Eu tentei segui-la, mas era como se ela estivesse deslizando sobre o asfalto. Em poucos segundos, ela simplesmente desapareceu na escuridão da mata. Voltei para a viatura com as pernas bambas. Procurei pela região com a lanterna, gritei várias vezes, mas não encontrei nenhum vestígio. No dia seguinte, conversei com alguns moradores das cidades próximas. Um comerciante antigo me contou que há décadas circula a história de uma mulher que morreu em um acidente terrível no quilômetro 47. Ela estava indo para o próprio casamento quando o carro capotou. O corpo foi encontrado dias depois na mata, já em estado avançado de decomposição. Desde então, dizem que ela aparece procurando o caminho para a igreja onde seria seu casamento. Nos últimos 2 anos, já recebi mais de 15 chamadas sobre a mulher de branco do quilômetro 47. Alguns colegas já viram também. A gente não comenta muito porque ninguém acreditaria. Mas todos sabemos que aquele trecho da BR-116 tem algo que não conseguimos explicar. Hoje, sempre que passo por lá durante o patrulhamento noturno, sinto um aperto no peito e acelero um pouco mais. Porque sei que ela ainda está lá, caminhando eternamente em sua jornada interrompida, procurando por algo que nunca vai encontrar. A BR-116 guarda segredos que vão muito além dos acidentes e da violência cotidiana. Há forças na estrada que desafiam nossa compreensão.
e nos lembram que existem mistérios que a ciência ainda não consegue explicar.